Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mira no Céu, nosso panorama astrológico semanal aqui do Astrologicamente Podcast. Eu sou Thaís Rosa, sou astróloga, terapeuta, e nós vamos aqui entender o que acontece no céu para dar sentido para o que acontece aqui na Terra. A gente vai analisar a semana do dia 25 ao dia 31 de maio. A gente sempre inicia a semana no domingo aqui para que a gente possa começar a semana com aquele pezinho direito, trazendo consciência para nossas ações. E, gente, a gente já começa no domingo com um grande movimento no céu. Saturno sai de Peixes e entra no signo de Áries, marcando aí um novo momento de construção, de realização, de ganho de maturidade. Saturno, ele é considerado, né, um grande planeta que traz para a gente essas questões de sensação de limitação. Saturno fala da gente encarar as coisas como elas são, no sentido da realidade material e concreta, né? Então, a gente tem um limite de tempo, a gente tem um limite de energia, a gente tem um limite de disposição, um limite de alcance, então, de dinheiro, né, de recursos materiais. Então, a gente precisa de sabedoria para poder colocar energia naquilo que realmente é importante para nós. E quando a gente fala de Saturno em Áries, a gente vai remeter à necessidade de busca pela autonomia e independência, de olhar para as nossas decisões, se elas estão alinhadas com aquilo que a gente quer construir e realizar. Porque, às vezes, a gente não tem nem clareza daquilo que a gente quer, e às vezes a gente acha que as nossas ações estão indo de acordo com aquilo que a gente quer, mas parece que a coisa não acontece, porque muitas vezes a gente precisa ajustar essa ação está inadequada para alcançar um determinado objetivo. E aí muitas vezes a gente cai na falácia, na ideia de que não era para ser, talvez isso não seja para mim. Muitas vezes você precisa mudar a estratégia de como você está fazendo aquilo que você está fazendo. A gente não pode esquecer que Áries é regido por Marte, e Marte agora, ele está lá em Leão, mostrando para a gente o quê? As suas construções, as suas realizações, o que te dá coragem, o que te motiva a continuar é o teu coração, nesse sentido de que é a tua essência, são fazer coisas que te trazem essa sensação de autoconfiança, de um orgulho próprio, uma sensação de bem-estar com quem você é. Então, são ações motivadas naquela vontade do seu coração, naquela tua criança interior que queria fazer muitas e muitas coisas, tinha muitos e muitos sonhos, e que agora tem coragem para ir em busca deles. Tem coragem, tem autonomia, tem capacidade. E se não tem, como que ela pode construir essa autonomia e essa capacidade de ir em busca do que você quer? Quais são os projetos, os passos que você precisa tomar para tornar isso que você tanto deseja possível? Então, se você ainda não tem os recursos necessários, vá adquirir, certo? Então, a gente tem esse início desse movimento de Saturno em Áries, ele vai até setembro, depois o Saturno vai ficar retrógrado até fevereiro, ele volta para Peixes, depois, novamente, ele retorna, né, para Áries e fica lá até 2028. Então, a gente tem um grande período, aí, um longo período, não tanto, né, mas longo período, para poder ter ações coerentes e condizentes com aquilo que a gente quer construir. O que é importante olhar? Olha no seu mapa onde está Áries. Essa área você pode se sentir limitado, frustrado. Muitas vezes você sente talvez que você não vai dar conta, mas essa sensação de desconforto não é para você desistir. É para você olhar com maturidade. É para você olhar com um olhar adulto e falar assim, o que eu preciso fazer? O que está no meu controle dessa situação? E faça. Faça. Aproveita. Porque o Deus do tempo, né, da responsabilidade, do comprometimento, está te dando essa oportunidade de você ser fiel àquilo que você se propõe. Quando você tem um porquê muito claro. Né? Por quê? Porque Marte está lá em Leão, mostrando para a gente que, nossa, aquilo que faz o nosso coração vibrar, que a nossa centelha chama, é aí onde a gente tem que ir. Leão é um signo que fala desse orgulho de ser quem você é, dessa magnanimidade que existe dentro da tua individualidade.
aquilo que te distingue de todos os outros, aquilo que só você pode fazer e oferecer para o mundo. Então, é hora de ser estratégico, é hora de planejar, é hora de estruturar essa entrada no mundo de uma forma que as suas ações sejam coerentes com aquilo que você tanto deseja construir e realizar na sua vida. Qual é o legado que você quer deixar? Por quê? O que isso diz sobre você? Certo? Na segunda-feira, a gente tem Mercúrio entrando em Gêmeos, logo ali no início da manhã. Então, Mercúrio estava em Touro. Antes de entrar em Gêmeos, ele faz uma conjunção com Urano, trazendo aí para a gente um pensamento disruptivo, um pensamento fora da caixa, um pensamento em vista do progresso. Então, tem todo um movimento no céu pedindo para você, olha, se abra para o novo. O que você realmente quer construir, qual é o seu papel no mundo, vamos para frente, né? Chega de se prender naquelas amarras do passado, chega de ser apegado. Quando Mercúrio entra em Gêmeos, ele está em casa. Gêmeos é o signo da comunicação, da expressão, da nossa mente racional, né? Vai falar para a gente como a gente conceitua e dá significado para as coisas que entram no nosso mundo. Aquilo que entra no nosso mundo entra através dos sentidos, né? Touro fala sobre os sentidos, a percepção da vida a partir dos sentidos. Tudo que entra no nosso campo mental e emocional passou pelos sentidos de alguma forma. E agora, como a gente enxerga aquilo e tira conclusões, isso é uma questão muito geminiana, muito mercuriana. Então, às vezes, as interpretações que a gente dá para os nossos sentimentos ou para as coisas que aconteceram para a gente, não são pensamentos, não são conclusões que nos aproximam daquilo que a gente quer, que nos enobrecem, muito pelo contrário, às vezes são pensamentos e interpretações do mundo que nos deixam pequenos, que nos deixam vítima, que nos deixam afastados daquilo que a gente tanto deseja. Nessa mesma segunda-feira, esse Mercúrio, que já está em Gêmeos, faz um sextil tanto com Saturno, que chegou em Áries também ontem, né, no dia anterior, no domingo, e em Netuno, com Netuno que também chegou faz pouco em Áries. Então, é aí um movimento sextil, é um aspecto muito mais tranquilo, um aspecto favorável, trazendo aí para a gente uma clareza de direção, uma clareza de foco, sem perder a conexão com o sutil. Então, talvez uma inspiração, talvez você tenha algum insight, alguma percepção. Lembrando que a gente inicia essa semana com a lua minguante ainda, nesse momento que de segunda-feira a lua ainda mingua, trazendo aí uma necessidade de introspecção, de abrir espaço para o novo, de integração. Então, talvez você ganhe essa percepção de algo que antes para você não estava muito claro e agora você sabe. Então, quando você sabe, você tem escolha. Na terça-feira, dia 26, nós temos, então, a lua nova acontecendo ali no meio da madrugada, no 6º grau de Gêmeos. Aí um outro lugar interessante para você olhar. Onde está o 6º grau de Gêmeos no seu mapa astral? É nessa casa que você vai ser convidado a integrar mais um aprendizado. Esse aprendizado ele dura em torno de 28 dias, que é o tempo de uma alunação. A lua nova, ela marca esse início de um novo começo, um novo aprendizado, uma nova integração de uma energia. Nós vamos ser convidados pela vida, a partir do dia 26, a nos comunicar melhor, a rever as nossas interpretações sobre o mundo, a formar novas conexões, aprimorar nossa capacidade de negociação, de expressão daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente ensina. Então, é um movimento forte social, pedindo aí para a gente expressar as nossas ideias, mas sem perder a abertura para novas formas de enxergar e de interpretar a vida. Gêmeos é um signo mutável, que vai falar para a gente dessa perda de rigidez, né? Touro é rígido no sentido de que ele sustenta, ele mantém, então ele faz aquilo sempre. Já Gêmeos é mutável, ele vai trazendo aquele momento de troca, né?
É um momento de troca para uma nova energia. Depois do mutável vem um signo cardinal, que é um signo de começos. Então, é uma abertura para o novo. Por isso que Gêmeos é conhecido por essa mudança de ideias, porque ele não se fecha para o que é novo, ele não se fecha para novas ideias, para novas perspectivas. Isso é importante, é muito importante. A dúvida é importante. O questionar as coisas como elas são. É isso que faz a gente ir para um novo lugar. Se tudo está estável e perfeito e você acha que você sabe tudo, você não tem como mudar. Perfeito é aquilo que está acabado, que não tem possibilidade de melhora. E aqui, na 3D, tudo tem possibilidade de melhorar. Tudo tem. Então, tu não atingiu esse nível de perfeição. Então, abra-se para o novo, para novas ideias, novas conexões, novas pessoas, novas formas de interpretar o mundo, porque isso vai te trazer um repertório maior, né? Vai te trazer formas, talvez, de ser mais feliz, que acho que é isso que a gente busca, né? Todo mundo está buscando ser mais feliz, ninguém faz uma coisa nova pensando, agora eu vou fazer isso aqui porque eu vou sofrer muito. Então, se abrir para novas ideias, traz essa possibilidade da gente enxergar as coisas de uma outra forma e que seja uma forma que seja mais leve para nós. Né? Gêmeos tem um pouco essa jovialidade, um pouco não, tem muito, né? É uma energia muito leve, de não apego, sabe? De, deixa para lá, então, vamos ver, pode ser isso, pode ser aquilo. Entende? É uma energia muito mais fluida. E essa lua nova, ela vem acompanhada de um trígono entre Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, então, que é o regente desse aprendizado, dessa alunação, fazendo um trígono com Plutão, que está lá em Aquário, retrógrado. Ou seja, é um movimento de transformação, é um movimento de a gente observar também o nosso papel social, da gente refletir enquanto sociedade, quais são as verdades que nós estamos abraçando, por que nós estamos abraçando essas verdades, né, de trocar, da gente conseguir, através do diálogo, formar novas formas de convívio, novas formas de convívio, exatamente. No dia 28, na quarta-feira, a gente tem a Lua fazendo a Lua em Gêmeos, né, fazendo uma conjunção com Júpiter, que também está em Gêmeos, trazendo aí uma ampliação da nossa fé, do nosso entusiasmo, né, talvez trazendo uma conexão muito forte com a espiritualidade, com a religiosidade, promovendo aí um conforto, um bem-estar com conhecimento, sabe? Então, é aquele conhecimento que enobrece a nossa alma e que traz aí para a gente sentido para muitas coisas que a gente percebe na nossa vida. Depois desse movimento, a gente já tem a Lua entrando em Câncer, no signo de Câncer, e quando ela entra no signo de Câncer, ela vem com alguns desconfortos. A Lua em Câncer, ela está em casa, porque a Lua, ela é o regente de Câncer, então eles têm uma afinidade, né? A Lua fala das emoções, dos sentimentos. Câncer também é um signo que vai falar sobre essa questão da proteção, da inteligência emocional, de como as coisas me afetam. Então, eles têm uma similaridade, né? Então, eles têm uma semelhança e uma afinidade. Então, quando a Lua está em Câncer, ela está em casa, ela tá muito confortável. Mas ela faz uma quadratura com Saturno, que está em Áries, desde domingo, e com Netuno, que também está em Áries. Ambos bem ali no comecinho, então dá esse desconforto, uma sensação talvez de... Eu olho para o meu passado e eu falo, cara, eu olho para os meus fracassos, eu olho para aquilo que eu já vivi e talvez eu esteja apegado a certas situações e emoções e eu sinto que eu não tenho o que precisa para construir aquilo que eu tanto desejo, né? Então vem esse desconforto, o desconforto da responsabilidade, o desconforto do compromisso, é desconfortável mesmo. A vida adulta,
a escolha de ir em busca da tua autonomia, da tua maturidade, do teu poder de escolha, exige muita dedicação. Exige muita dedicação. E isso, às vezes, né, a maneira como você enxerga a responsabilidade, os compromissos, pode estar enraizado dentro de você e você nem percebe, mas você reclama quando tem muita coisa para fazer. Você reclama das coisas que são corriqueiras da vida. E isso faz, muitas vezes, com que você evite certas situações que seriam justamente aquelas que te levariam para um outro patamar. Então, é muito importante a gente estar atento a esses padrões de comportamento e de sentimento que nos fazem evitar da labuta, sabe? De fazer aquilo que tem que ser feito, de ser adulto, de ser maduro, responsável. Falar assim, eu não gosto de fazer isso aqui, mas eu vou fazer isso daqui, porque ao fazer isso daqui, eu estou dando um passo em direção àquilo que eu tanto quero construir. Claro que hoje está um dia bem nublado, a gente olha e pensa assim, não vou na academia nem a pau, né? Não vou. Mas aí você pensa, putz, mas eu queria tanto estar legal no verão, eu sei que isso é importante para a minha saúde, eu sinto que eu me sinto mais disposta, eu como menos bobagem, então vou ali, faço pelo menos 45 minutinhos, daqui a pouco você vai, você foi, estava gostoso, estava bom, volta com outro estado de espírito. Então, é isso, sabe? É de a gente confrontar esses comportamentos que a gente evita tantas vezes, mas que vão ali trazendo um tijolinho dentro da nossa personalidade, vai nos trazendo essa autoconfiança, vai mostrando para a gente o quanto a gente é confiável, né? O quanto aquilo que a gente pode contar com a gente mesmo. Porque Saturno em Ares vai trazer muito isso, é assim, ó, ninguém te deve nada. É tu mesmo quem tem que ir em busca das tuas conquistas. É contigo. A bola está contigo. O que tu vai fazer? Então, às vezes a gente se apega a desculpas, né, a situações que aconteceram lá no passado para justificar as nossas ações no presente. Mas para onde que isso está te levando? Isso é importante a gente refletir e talvez essa quarta-feira traga esse certo desconforto para que a gente possa realmente quebrar com esses padrões e ir em busca de novo, porque na lua nova a gente planta essa nova semente. A gente está com a lua nova a semana todinha, então, né, depois da terça-feira, trazendo aí para a gente, ó, o novo tem que chegar, né? Na quinta-feira, dia 29, a lua segue em Câncer, não tem nenhum aspecto no céu, assim, ela não faz aspecto com ninguém, então é um dia mais tranquilo, é um dia que a gente está, assim, cheio de planetas em gêmeos, em fogo, né? Então, planetas em ar, planetas em fogo, mas a lua está ali trazendo uma calma, uma tranquilidade, uma receptividade, então é um dia assim que a gente vai se sentir talvez mais tranquilo, um dia que a gente se sente ali mais querendo cuidar de si mesmo, voltado para os seus planos e projetos, as suas visualizações de futuro. Né? Então, um dia muito nesse sentido. Na sexta-feira, já no dia 30, a gente tem o Sol em Gêmeos fazendo uma conjunção com Mercúrio. Mercúrio é muito acelerado, né? Então ele já encontra o Sol ali, e esse encontro ele é muito produtivo, ele é muito próspero. Por quê? Porque a nossa mente e a nossa consciência, de mãos dadas, né? Mercúrio nunca se afasta muito do Sol, então ele está sempre ali na volta, e em conjunção potencializa a nossa mente para essa clareza daquilo que a gente quer, para a clareza de como a gente verbaliza as coisas para o universo, de como a gente se comunica e se expressa no mundo. Porque é a mesma maneira como a gente fala com a gente, o porquê que a gente tira determinadas conclusões, né? Como que, de repente, alguma coisa acontece na minha vida, e aí, digamos, temos um fato, algo acontece. Cada pessoa que olha para esse fato vai dar um sentido e um significado para aquele mesmo fato. De acordo com o quê? De acordo com o temperamento dela, de acordo com a carga genética, de acordo com as experiências vividas no passado, ela vai dar um conceito para aquilo. Isso é Gêmeos. Gêmeos precisa saber o porquê, o nome, como é que funciona, qual é a lógica da questão. E quando a gente tem lógicas que não são
com base na realidade, a gente acaba sofrendo. Por quê? Porque a gente idealiza algo, mas a realidade é diferente. E aí a gente se sente o quê? Frustrado. Então, observar as nossas idealizações e por quê? Por que, por exemplo, eu tive uma experiência ruim com relacionamentos e eu acho que eu nunca mais vou ser feliz em relacionamentos ou que relacionamentos não são para mim? Ou então nunca me valorizam no trabalho, sempre me abandonam. Essas histórias, essas interpretações, esses significados que você dá para a sua vida, elas vão formando o seu sistema de crenças. E aquilo que você acredita molda o teu olhar para o mundo. Então, se você acredita que dias nublados são dias tristes, que não tem nada de bom para fazer, o teu dia será colorido por essa crença, né? Então, a sua visão de mundo vai ter esse filtro. Então, é muito importante a gente analisar as nossas crenças, os nossos pensamentos, para que a gente possa entender por que a nossa vida se desenrola da maneira como ela se desenrola. No dia 31, no sábado, a gente já tem a entrada da Lua em Leão. E a Lua em Leão, ela traz aí um conforto, um brilho especial, né? A gente já se sente mais confiante, mais animado, cheio de vontade de botar a nossa cara no mundo. E essa Lua faz um sextil com o Sol em Gêmeos e com o Mercúrio em Gêmeos. Sextil, como eu disse antes, é um aspecto favorável, é um aspecto que facilita coisas na nossa vida, então é um dia que é gostoso, assim, é um dia leve, um dia bom para estar com os amigos, para trocar, para se divertir, para competir, para vender, sabe, para vender seu peixe, para ter aquela conversa no bar ou no churrasco, onde você quiser. Então, sábado já traz essa leveza, embora a gente tenha vários movimentos aí, né? Saturno entrando em Áries e tudo mais, é como se a gente tivesse aí um frescor, uma sensação de que nossas coisas vão dar certo, é gostoso viver, é bom, a gente consegue se divertir, a gente tem pessoas que gostam da gente, então é um dia assim que é muito bom para happy hour, para estar com pessoas que a gente gosta, se divertir, praticar esporte, essas coisas assim leves e que tragam bastante diversão para a gente. Pessoal, essa é uma semana, então, como vocês viram, que pede para a gente uma certa percepção do que a gente quer intencionar para os próximos 28 dias. Então, é uma semana em que a gente pode estar mais introspectivo, mais reflexivo, porque a Lua não tá clara no céu, então eu não sei muito bem o que é, onde eu estou pisando, então eu tenho cautela, né? É uma semana que pede aí uma certa cautela e talvez, às vezes, seja um pouco difícil, porque com Saturno entrando em Áries, a gente vai sentir um comichão para começar a fazer, para começar a dar forma para as coisas, porque a gente está meio cansado, talvez só de ficar imaginando ali, sem ter uma ação efetiva. E agora é o momento de agir, é o momento de plantar uma nova semente, e eu espero que a semana seja muito produtiva para nós, que ela seja uma semana de muita consciência, de muita sensação de bem-estar. Um beijo grande para vocês, pessoal, e até semana que vem.